Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais este vídeo. E hoje eu vim compartilhar uma coisa que aconteceu muito louca. Pode ser que faça sentido para algumas pessoas e pode ser que pareça uma grande viagem para outras pessoas. Mas eu gostaria de compartilhar isso porque eu passei a ver isso que eu já vou falar de uma forma diferente. Então, de repente, né, isso também pode fazer sentido para você e, sei lá, você vê de uma forma diferente também, né? Bom, o que foi que aconteceu, né? Uns dias atrás eu estava assistindo uma aula, uma palestra, algo sobre mecânica quântica. E no final dessa aula ou dessa palestra, que agora eu não tô lembrando bem, né, exatamente com quem foi que eu assisti, foi mencionado o nome de São Francisco de Assis. Bom, primeiramente, antes de iniciar essa conversa, eu quero deixar algo bem claro que isso não tem nada a ver com religião, tá bom? Eu respeito o seu segmento, a sua crença, de verdade, mas aqui eu não tenho questões religiosas envolvidas, certo? É uma consciência, um ser de luz, e as pessoas que provavelmente estão aqui vendo este vídeo são pessoas que procuram o autoconhecimento, expansão de consciência e que já têm uma mente mais aberta em relação a isso, né? Foi um ser que passou aqui pela Terra e ele é considerado o protetor dos animais. Então, não tem nada a ver com religião, tá bom? Vamos falar do ser, uma consciência que passou aqui no planeta Terra e deixou um ensinamento muito bonito pra gente. Então, é deste ser, exatamente disto que estou me referindo aqui, tá? Bom, São Francisco de Assis, considerado um protetor dos animais, né? E ele tem tem uma oração dele, e provavelmente, se você conhece São Francisco de Assis, você tem acesso à informação desta oração, né? Deste decreto, que é onde ele começa dizendo lá: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. E aí ele descreve, aí tem, né, as outras coisas. Se você não conhece, você pode colocar aí no Google essa oração, que você vai ter acesso a ela. Até aquele cantor Fagner, ele canta, né, essa música, essa oração em forma de música. E o que acontece, né? Quando eu fazia essa oração, eu conheço essa oração há muito tempo, eu cresci dentro de, né, já falei aqui, metade da minha família é católica e metade da minha família é espírita. Então, minha mãe, embora ela fosse realmente espírita, e espírita aqui é no centro, ela também tinha lá as suas crenças religiosas, né, na religião católica, que antigamente era muito forte, né? Todo mundo era católico, mesmo que não era. A gente falava para ter alguma religião, porque se você não tivesse religião, você, sei lá, não era bem visto, né? Então, enfim, eu nem sei por que eu disse isso. Porém, o que eu tô trazendo aqui é que eu tive essa informação, recebi essa oração, eu era muito jovem, e quando eu fazia essa oração, eu pensava assim que eu podia resolver algo fora de mim, né? Quando eu falava assim, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu levo amor. Então, eu achava que eu tinha que levar o amor nos lugares onde estava presente o ódio, né?
Eu não tinha entendimento que eu tenho hoje, mas eu achava que eu poderia estar agindo no externo, né? Então, eu achava que eu podia estar resolvendo as questões familiares, né? Ali na minha família, quando eu era mais nova, a gente brigava muito, tinha muita discordância de pensamento, cada um queria fazer uma coisa, nós éramos em muitas pessoas, né? Então, imagina, cada um queria uma coisa e virava e mexia, era briga. Então, quando eu fazia essa oração, eu projetava esses decretos para fora de mim, né? Onde houver ódio, eu levo amor. Então, eu queria levar o amor ali, né, na minha família. Onde houver ofensa, eu levo perdão. Então, eu queria estar trazendo, né, essa harmonia dentro, né, da minha família, fazendo com que as pessoas se perdoassem e querendo apaziguar, ou seja, né, controlar tudo. A verdade é essa. Eu não sabia. Era o que eu sabia fazer na época e tá tudo bem, eu achava que era certo Mas toda vez que eu fazia essa oração, eu sentia que mudava alguma coisa dentro de mim, dava uma bagunçada aqui dentro de mim. Claro que hoje eu vejo dessa forma, né? Dava uma bagunçada porque eu tava arrumando dentro e não fora. E passaram-se muitos anos que eu não me deparava com essa oração, com São Francisco de Assis, com esse ser iluminado. Eu cheguei a fazer, né, essa oração aí algumas vezes, mas como eu me sentia mal, eu parava. Então eu parava, voltava, me sentia mal, parava de novo, né? Aí eu fazia de novo. E o que eu tive, assim, foi um insight que eu tive. Depois dessa aula, eu lembrei dessa oração e como eu tenho ela decorada, eu fiz ela mentalmente, né, pensando, né, terminei de ver lá, eu sei lá o que eu tava vendo, gente, eu não lembro agora. Mas foi algo assim, de expansão de consciência. E quando eu comecei a pensar nessa oração, fazer essa oração, né, mentalmente, tudo que eu falava, né, onde houver ódio, que eu levo amor. Eu parecia que eu estava sentindo essa cura dentro de mim. Onde houver ofensa, que eu levo perdão. Então, não era a ofensa fora, é a ofensa que talvez eu mesma tenha feito por mim, as ofensas que eu aceitei receber de fora, né, as ofensas. Então, o perdão é interno, é o meu perdão para mim mesma, é o perdão para as outras pessoas, para as situações, né, onde houver ofensa, que eu levo perdão, onde houver a discórdia, que eu levo união. Então, a gente tem discórdia dentro da gente. Quando a gente fica lá com a cabeça bagunçada, faço isso, eu faço aquilo, né? É uma discórdia, essa coisa da gente não ter certeza do caminho. Muitas vezes a gente tá discordando da gente mesmo. Às vezes você pensa numa coisa e... será? Então, onde houver ofensa, que eu levo perdão, né? Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Para mim, isso daí foi bem legal, porque representa muito fortemente quando a gente faz uma visualização. Eu já falei aqui, né, que quando tem pensamento com sentimento, é muito forte, muito poderoso. E existe uma lei universal, que é a lei da correspondência, e depois eu posso falar mais sobre essas leis aqui, mas tem bastante gente que fala sobre as leis universais, né? Diz que, né, a primeira lei é que o universo é mental. Então, quando a gente faz a visualização com sentimento, a gente
tá fazendo a visualização mentalmente e vai sentir. Então, através do eletromagnetismo, né, o eletro que você envia e o magnetismo que você recebe, isso tem que vir para você. É uma lei, que é a lei da correspondência, onde está em cima, é o mesmo que está em cima está embaixo. Então, onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Muitas vezes a gente pensa, né? Primeiro a gente tem que ter certeza do que a gente quer. Por isso que me lembra outra oração, que é pegadas na areia. Gente, quem não conhece essa oração, é uma expansão de consciência, é tudo quântico, sabe? Todas essas coisas, essas orações, essas mensagens, a gente vê de forma literal, mas elas têm uma mensagem oculta por trás. Então a gente não pode ler ali e interpretar de forma literal, totalmente, né? Porque não é assim que funciona. Tem uma mensagem oculta ali. E as pegadas na areia é justamente isso, né? Fala sobre isso. Eu não tenho nada do que eu pedi, mas recebi tudo que eu preciso, né? Que eu precisava. Eu não sei essa oração de cor, é uma oração também, uma mensagem. Deve ter aí na internet, com certeza tem. Então, para quem também tem curiosidade de conhecer, quem não sabe disso, quem nunca, né, viu isso, veja também, porque eu acabei fazendo uma ligação entre as duas. E a dúvida, né, é aquilo lá, a gente visualiza, sente, vive aquilo que a gente quer viver. E aí demora um pouco para acontecer. Então a gente duvida. Ai, será que eu fiz direito? Ai, será que vai dar certo? Ai, será? Será? Então é essa dúvida que faz com que a física quântica fala do efeito Zenão, que é quando você fica lá, não solta aquele sentimento, aquele desejo, aquela visualização. Você fica lá. Será que vai vir hoje? Será que vai demorar? Né? E quando a gente está no começo, no nosso processo de autoconhecimento e expansão de consciência, isso é muito comum acontecer. Mas conforme a gente vai evoluindo, isso tem que cessar. A gente tem que saber soltar. Porque o soltar é a única forma que a gente vai receber. Então, é aí que está a fé. Você solta porque você tem fé que o negócio vem. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Gente, tem uma coisa muito legal assim que teve uma época assim que foi quando eu comecei a entrar muito profundamente nessas questões de conhecer a verdade. Mas eu queria saber uma verdade da minha vida, daquele momento que estava acontecendo agora. E aí eu tenho aqui cartas do tarô, os arcanos maiores e menores, é um tarô de Marcela. E eu abria o tarô e fazer a pergunta, né? E aí eu queria saber aquilo. Então, eu fiz até um curso, né, com o Newton Schultz. Ele fala muito sobre isso de uma forma oculta. Ele não é tão... Eu não sei, faz tempo que eu não vejo ele, mas... na época eu seguia bastante, porque ele fala coisas de astrologia, coisas sobre o tarô, ele ensina, né, faz workshop. Se você gosta desse assunto, né, o nome dele é Newton Schultz. Não sei, tá, dizer assim, foi uma pessoa que eu encontrei no YouTube, ele faz programas na Rádio Mundial e... sei lá, se você tiver interesse, procura aí, vê se você tem afinidade, né, com, sei lá, se você gosta, tá bom? O tarô sempre foi uma coisa muito presente na minha vida, minha mãe amava, então a gente ia muito numa senhora que
ela era muito boa. Então, eu cresci meio que, né, fazendo esses testes na internet, e um dia eu comprei o Tarô de Marselha. E aí, o livro que vem é muito chulo, sabe? Tipo, porque nada é preto no branco, tem uma interpretação muito maior, umas questões de intuição. Bom, eu não leio, tá, gente? Não leio, não sei ler, nem pra mim, mas eu sei que uma coisa deu certo. Eu pegava lá o arcano, tem um arcano que é a sacerdotisa, se eu não me engano, e ela é a que desvenda os véus, a que desvenda os véus mesmo, né? Ela traz a verdade. Então, eu punha ela ali e ficava perguntando, eu quero saber a verdade, eu quero saber a verdade. E fazia pergunta, uma pergunta que é irrelevante eu falar aqui agora, questões pessoais. Mas eu queria saber a verdade. E, gente, é muito louco, porque esses dias eu estava lembrando disso. E a verdade veio para mim. Só que não a verdade, aquela verdade que eu queria saber. Mas a verdade sobre o universo que veio através da física quântica. E, enfim, é dessa verdade que eu acredito que na oração de São Francisco de Assis, ele fala, né? Onde houver erros, qual é a verdade? O que são os erros, né? Nada é preto no branco, nada é uma cor só, todas as verdades são meia verdades, assim. Até, né, para quem estuda isso e está mais avançado nesse tipo de assunto, nem existe o errado. Mas a questão que eu entendo, né, nesse decreto, onde houver erro que eu leve a verdade, significa uma liberação mesmo das crenças limitantes, né, dos programas sabotadores, os paradigmas que impedem a gente de ver a verdade de como é que funciona o jogo aqui na 3D, na Matrix. Então, eu recebi a verdade. Tô recebendo. No começo foi doído, difícil, muita catarse, mas eu saí viva, né? Consegui, não fiquei maluca e eu, de fato, se eu puder desejar algo para você, é isso, que você conheça a verdade. Onde houver desespero, que eu leve esperança, onde houver tristeza, que eu leve alegria, né? Então, é basicamente isso, né? Essa oração é muito bonita e eu entendi que é para dentro. E ali onde fala, mestre, fazer com que eu procure mais consolar do que ser consolado, mais compreender do que ser compreendido, mais amar do que ser amado, eu também achava que era fora. E não é, porque quando a gente ama mais, não significa que a gente não deve ser amado, né? Significa que a gente tem amor. Às vezes as pessoas com quem a gente se depara ali no nosso dia a dia, sabe? Não tá muito assim presente no amor. Às vezes a pessoa tá vivendo um momento difícil, né, tá ali com um monte de problemas e se a gente tem amor, a gente não vai trazer pra gente, de repente, uma cara feia, né, uma palavra assim que não foi muito legal, que aquela pessoa falou. E o compreender também está aí, né, que eu compreenda mais do que ser compreendido. Então, que eu tenha, sabe, essa abertura de consciência, que eu sei que cada um tá no grau de evolução, cada um tá no seu momento, né? Cada um tá ali na sua expansão mesmo de consciência, porque existem graus, né? Eu tô muito longe do que eu quero pra mim, eu acho, porque eu tô ainda, tenho que aprender muito, tirar muita coisa dentro de mim. Né? Tem coisa que ainda me machuca, tem coisa que ainda me magoa, mas eu procuro ressignificar. Eu iniciei aqui o canal falando sobre a síndrome do pânico,
né? A intenção é essa aqui, é ajudar as pessoas a se libertarem do medo, porque o medo aprisiona. É o medo que faz com que a gente não tenha dinheiro, não tenha prosperidade, não tenha saúde. É o medo, né? Sem o medo, a gente encara qualquer coisa. O medo, ele é uma prisão mesmo. E o tempo inteiro, antes eu ressignificava a síndrome do pânico, até o negócio ficar forte dentro de mim, de que ainda bem que isso aconteceu comigo, porque se isso não acontecesse comigo, eu sei lá se eu estaria aqui, como é que mãe que eu seria, né? Que tipo de ser que eu seria hoje, porque eu me considero muito diferente do que eu era antes. Eu não era uma pessoa legal. Eu podia ser legal assim para os meus amigos, mas assim, quando eu não queria ser legal, eu também não era. Por isso que eu ressignifiquei muito e até hoje eu ressignifico. Só que hoje tá tão forte para mim essa gratidão por esse nascimento, que eu vejo até como no final, né, da oração de São Francisco de Assis, que ele fala que é morrendo que se nasce para a vida eterna. É o que é isso? Nada mais é do que a morte, não é uma morte física, é a morte do ego. E se eu não tivesse tido a síndrome do pânico, de repente eu não teria me projetado para dentro, porque aí eu precisei procurar dentro de mim o que foi que aquilo, porque como eu não aceitava, não queria tomar remédio, eu queria curar o quê? A minha mente. Não é um negócio que acontece na cabeça lá, se você procurar você vai ver. Foi isso que pelo menos o psiquiatra me falou. Dá uma bugada aí, né? Então eu queria entender, já que aconteceu isso, por que aconteceu isso? Não é um remédio que vai me curar. Tanto que eu acho que eu tomei, sei lá, 3, 4 meses só. E não aceitei tomar mais. Andei com ele no carro há, sei lá, 10 anos. Não, 10 não, né? Porque não tem nem isso. Mas faz pouco tempo que eu joguei fora. Andava com a cartelinha comigo. Primeiro foi na bolsa, depois eu deixava no carro. Até um dia que eu esqueci que ele existia, não precisava mais e joguei fora. E isso é uma dica, né, para quem quer se libertar dos medicamentos. Né? Se você deixa lá, não precisa tomar. Toma só se precisar, mas assim, por conta e risco seu, tá? Não tô também te incentivando a fazer nada, mas a gente sabe o que tem que fazer. Quando a gente se conecta com o nosso eu superior, com a nossa centelha divina, a gente recebe essa intuição. E muitas vezes o medo atrapalha essa informação, chega distorcido. Então, por isso que é legal fazer a meditação. É legal não, gente, é essencial meditar. 5 minutinhos, sei lá, 1 minuto. Tem tantas meditações interessantes, tem meditação da contemplação, tem meditação que você faz a visualização, tem meditação do ponto zero, tem inúmeras meditações. Bom, é isso. Eu não sei como é que você vai receber essa informação, mas eu espero que realmente faça sentido para você, assim como fez para mim. De repente, isso nem é novidade para você, você já viu isso. Mas eu queria estar trazendo isso, né? Que as mensagens, elas sempre estão ocultas, sempre. Sempre tem algo a mais, não é simplesmente o literal. E de repente você vai fazer sei lá, um decreto, qualquer uma coisa que a gente aprende de criança, ou até uma musiquinha, né? Que de repente ela tem que sair da nossa cabeça. Então eu trouxe isso realmente para estar compartilhando essa experiência e porque de repente também pode fazer sentido para você, tá bom? Um beijo no seu coração, obrigada por você estar aqui e ficar até aqui. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!